Aleluia. Curve aí a sua cabeça, irmãos, façamos mais uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, poderoso nome do Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, conosco, tua igreja. Abre o céu neste lugar, Senhor. Os corações sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Os que estão aqui, os que não conseguiram estar aqui hoje, estão através das redes sociais. O Senhor possa tocá-los também, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Chove muito forte, né? Muita chuva. Aí os irmãos, né? Vários irmãos não vieram devido à ameaça de chuva forte. Mas estamos aqui rompendo em fé, falar do Evangelho do Senhor Jesus. Uma entrega sem reservas. É uma passagem bastante conhecida nossa. Cada vez que eu leio essa palavra, cada vez que eu leio a Bíblia, ela fala de uma forma diferente, né? E eu gosto de meditar na palavra, nos evangelhos do Senhor. Quando Jesus eu estava meditando antes dessa palavra que eu vou ler já, em Lucas 7:37, o Senhor atravessou a região, né, o Mar da Galileia. Essa semana eu meditei a semana inteira nessa passagem. O Senhor deixa uma multidão e vai lá em Gadara, no lado leste do Mar da Galileia, para libertar um psicopata, né? Na linguagem científica, é um psicopata, mas para nós é um possuído de espírito maligno. Depois ele sai, ele deixa o lugar, ele transforma o homem missionário e que evangeliza 10 cidades ali próxima a Decápolis e vai em direção à ressurreição de uma menina. E no caminho, uma mulher que havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos e não havia conseguido cura. Mas antes dele chegar até a ressurreição, uma outra toca nas suas vestes e uma hemorragia sofrida, 12 anos de sofrimento, ele estanca e cura. Estou falando isso que aonde Jesus está, ele está fazendo milagre aqui. Tem gente aqui, irmãos, que recebeu milagre recentemente? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem. O Senhor tem dado milagres aqui, né? Ele faz. Se descobrisse que Ele está aqui conosco, 2000 anos se passaram, mas Ele está conosco aqui. É tão bom, né? Sentir a sua presença. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava sempre ensinando. Sempre ensinando. E para nós essa passagem que eu vou ler aqui é um ensinamento que nós podemos extrair algo bom para a nossa vida. Uma entrega, como eu coloquei ali, uma entrega sem reservas. Eis que uma mulher pecadora, sabendo que ele estava na mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
Vou ler os versículos aqui, nós vamos meditando juntos, né? Uma mulher pecadora. Interessante que a palavra de Deus, né, Lucas faz questão de frisar uma mulher pecadora. E Jesus foi criticado por ela ser uma mulher pecadora. Ou por ela ser uma mulher da vida, uma maconheira, drogada, perdida. Mas era uma mulher pecadora, sabendo que ele estava na mesa do fariseu. Estranho, porque a cultura ali, aquela mulher não podia entrar naquela casa. E muito menos naquela mesa. Muito menos. Que era uma mulher pecadora, e mesmo que ela não fosse, não tinha autorização. Na casa de Simão, o fariseu. Costume da época. Mas aquela mulher, ela não está nem aí com tradicionalismo, né? Está nem aí com cultura. Está nem aí com religiosidade. Aparência de religiosidade. Levou um vaso de alabastro. Falar para os irmãos que esse vaso aqui, esse alabastro, que era uma pedra rosada, parecia um mármore rosado, lá de uma cidade do Egito, que até eu dei o nome, lá na época tinha o nome de Alabastro, o nome da cidade egípcia, né? Produzia igual um mármore. Raríssimo. Não estou falando do perfume que estava dentro do vaso. Estou falando do material do alabastro. Sabe? Uma pedra preciosa. Não era um diamante. Não era uma esmeralda. Mas era uma pedra preciosa, o alabastro, que ela era importada do Egito. E foi feito um vaso. E não era um vaso tão grande também. Era um vaso que cabia meio litro de essência. 500 ml de essência. Mas a preciosidade que existia no recipiente e a preciosidade que existia na essência. Unguento, esse vaso de alabastro com essa essência, não era fácil de encontrar. Não era fácil de encontrar essa essência para encher esse vaso. E lembrando, os irmãos historiadores comprovaram. Era o dinheiro de um ano trabalhado, aquele meio litro de perfume. Um ano trabalhado. 300 denários. Se a gente parar bem para pensar, 300 denários, trabalhar um ano inteiro para colocar uma essência ali, todo o seu dinheiro trabalhado, ela coloca num vaso, num vidro, caríssimo. Essa essência vinha lá da cordilheira do Himalaia. Era um arbusto seco que transformava
nessa essência. Transformava nessa essência. E aparece essa mulher pecadora. Chega na casa de Simão. A palavra de Deus chama ele de fariseu. Porque hoje o fariseu tem um nome pejorativo, né? Mas naquela época o fariseu era alta classe, fazia parte da alta classe religiosa. Farisaísmo. Tem outros na Bíblia conhecidos, né? Que eram fariseus. O caso de Nicodemos, por exemplo, que foi ter com Jesus à noite, pertencia a essa religião, o farisaísmo. O fariseu era uma religião de aparência, que fazia esmola para os pobres e mostrava que fazia. Ficava nas praças, vestido com roupas talares, balançando o seu sininho nas praças, a fim de chamar a atenção das pessoas. Eu sou de Deus. Aqui nós vemos um fariseu e vemos uma pecadora de rua. Levou um vaso de alabastro com unguento, carregando uma preciosidade de 1 ano de trabalho. Eu não sei nem calcular quanto que era 1 ano de trabalho, né? Hoje em dia cada um tem um salário diferenciado. Mas pelo visto aqui foi uma grana violenta. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Derramar o óleo da unção, o perfume, era uma forma de adoração. Adorar o Rei Jesus. Mas essa mulher, irmãos, não havia sido convidada para estar naquela mesa. Ela foi remando contra a cultura. Foi contra a cultura. Mas ela foi adorar Jesus. E não foi convidada. Às vezes na igreja você fala assim: irmão, dá glória a Deus aí, aleluia, irmão, faz isso, faz aquilo. Está sendo convidado. Aquela mulher, irmãos, ela não foi convidada para adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor mesmo sendo convidado aqui hoje? Você tem algum motivo para adorar Jesus aqui essa noite? Que aquela mulher estava fazendo, esse ato dessa mulher estava fazendo. Ela estava entrando no seu passado. Vamos dar uma olhada no meu passado, no nosso passado. Como eu era antes. Eu era um depressivo, uma pessoa que vivia à base dos psicotrópicos. Cada um tem uma história de passado. Cada um tem uma história de passado. E ela estava ali exatamente adorando aos pés de Jesus, entregando sem reservas. Talvez ela estava entregando tudo que ela tinha, irmãos. Para quê, pastor? Para adorar.
sem ser convidada, ela não adorou. Ela estava adorando sem ser convidada. Será que eu preciso falar assim, ó, dá glória a Deus aí, irmãos. Glorifica o nome dele, exalta o nome dele. Você tem 30 segundos para você fechar os seus olhos e começar a adorar o Senhor. Ralas minivirovas nébias. Oh, eu te adoro, Senhor. O Senhor me tirou do lamaçal. O Senhor me tirou da lama. O Senhor me tirou da enroscada. O Senhor me transformou, Senhor. Tirou da droga. Tirou da prostituição. O Senhor tem me tirado. E nessa noite, Senhor, eu não tenho para oferecer aquilo que essa mulher estava oferecendo, mas, Senhor, eu quero adorá-lo em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Quando nós levantamos palmas ao Senhor, nós estamos adorando Ele, amém? Enxugava-lhe os cabelos, com os cabelos da sua cabeça, beijava os pés com um unguento. Meu, tem um tremo aqui, um unguento. Quando isto viu o fariseu, versículo 39, que tinha convidado Jesus, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que ele tocou. É pecadora. É a religião dos homens, não é? Está falando aqui, se Jesus soubesse, se ele fosse santo mesmo, se ele for Messias mesmo, se ele fosse Senhor mesmo, se ele fosse Deus mesmo, ele sabia com quem que ele estava falando. Está falando com uma ralé. Traduzindo para o nosso dia a dia, está entendendo? Jesus estava só ali observando. Só observando. Se este fosse profeta, fora profeta, saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Rompeu a casa de Simão, entrou na casa de Simão, derramou perfume, enxugou com seus cabelos, derramou lágrimas nos seus pés, derramou sua alma, derramou seu coração. Nós podemos derramar o nosso coração na presença dele. Primeira bênção que ele fez para a minha vida, para a nossa vida, irmãos, é a bênção da salvação. Nenhum outro nome há no mundo, na terra, que salva uma pessoa. É só Ele que salva. Fala comigo, só Jesus Cristo salva. E Ele me salvou. Então essa noite é uma noite de rendição. É uma noite de rendição, é uma noite de entrega. Noite de entrega. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho para te falar. E ele disse: fala, Senhor, fala, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Ao Senhor Jesus ensinando, eu fico apaixonado por isso. Amém? Ele tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Me fala uma coisa: qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: eu tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele disse assim: julgaste bem.
tamanho da dívida que essa mulher tinha, tamanho de pecado que essa mulher tinha. Ela foi alcançada, ela foi abrangida pelo poder da palavra do Evangelho. Ela devia 500, o outro devia 50. Ela está sendo agradecida por aquilo que aconteceu na vida dela. A palavra hoje é essa, irmãos: entrega, sem reservas. Servas. Qual foi o tamanho da sua dívida? Qual é o tamanho do meu pecado? Jesus fez só uma comparação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente tem, né, humanamente falando, né, às vezes dificuldade, acepção de pessoas, né? Graças a Deus que essa igreja não tem. A gente olha por aí afora, né? Acepções de pessoas e tal. Aí você vê aquele homem andante, comia lixo na rua. Eu me lembro ele comendo lixo, deitado, sujo, maltrapilho. Se você vê a foto dele, você fala: esperar o que de uma criatura dessa? Esperar a cova morrer. Aí de repente uma luz brilha, transformou ele, irmãos, um dos melhores, até hoje, ele não está comigo, obreiros que eu tive nesses 35 anos. Não dava nada por ele, nada. Andante, ficava lá mexendo no lixo, comia aquele lixo, caído na rua, com outros andarilhos, ouviu a voz de Deus, e Jesus trouxe ele para a mesa. Toda vez que eu tinha uma encrenca assim, sabe, uns problemas mais sérios, mais complicados, ninguém queria, ele falava para mim assim: ó, pode trazer para mim. Donizete, lá em Soledade, Minas, famoso Donizete, a casa do Donizete, meu Deus. Interessante o quanto que ele era assim, agradecido a Deus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ali estava um fariseu falando assim: essa mulher, ele não sabe que é pecadora. E Jesus veio salvar aquele que havia perdido. Jesus veio salvar aquele que havia perdido. Ovelha perdida. Não sei se aqui hoje tem alguém ainda meio perdido, né? Ou está perdido inteiro, ou está meio perdido, ou está quase perdido. Mas eu quero te falar que o mesmo Jesus dessa mulher pecadora é o mesmo nosso. Ele está aqui conosco, irmãos, está no nosso meio, fazendo a coisa acontecer, fazendo o milagre acontecer. E eu fiquei pensando, aquela mulher, os críticos lá olhando, entrou na casa de Simão, entrou na casa do fariseu. Não estava cheirando mal porque ela estava lá com o frasco de alabastro, de essência, recendeu a casa inteira. O perfume recende a casa inteira. Tem algo diferente nesse lugar. Há uma essência diferente nesse lugar. Junto com a essência, Jesus estava ali sentado. Mas ela não estava sentada à mesa, viu? Ela não estava sentada à mesa. Ela escolheu ficar aos pés de Jesus. Porque tem gente que se preocupa tanto com o cargo, né?
Da igreja que eu passei antiga era assim, sabe? Tem que ser diácono, presbítero, pastor, bispo, arcebispo, papa. Meu pai do céu. Era uma mulher que estava agradecida do nada. Estava nem aí com o cargo, ela não estava nem aí. O interesse dela era estar ali, aos pés de Jesus, derramando as suas lágrimas ali, irmãos. Quero colocar minha cabeça aos pés dele, porque está escrito no livro do profeta Isaías: pelas suas pisaduras, pelos seus pés, nós fomos sarados. Ela sabia o que ela estava fazendo. Quem entrega a vida para Jesus sabe o que está fazendo. Deixou a ignorância espiritual, agora é sábio. Estou beijando os pés do mestre, estou enxugando com os meus cabelos. Ai, se eu pudesse que os pés dele permanecessem na minha cabeça, sarasse essas doenças mentais que tem por aí, irmãos. Como tem gente com doença mental, hein? Mas se deixar o Jesus, ao colocar sua cabeça aos pés de Jesus, a palavra de Deus é muito forte. Nós estivemos lá em Jerusalém, lá no Gólgota, lá no Monte da Caveira. Foi lá naquela caveira, aquela caveira em forma de pedra, né? Aliás, a pedra em forma de caveira, inverti o negócio aqui. Aquela caveira, nós estivemos bem em frente o Monte da Caveira, do Gólgota. Foi ali que Deus escolheu. O que Deus escolheu? Para fincar a cruz naquele crânio de pedra. Profeticamente falando, a cruz é que cura da depressão, a cruz, ela cura desses males emocionais, é a cruz que cura as doenças, é a cruz, não estou falando que é a cruz da idolatria, é o poder que vem do alto da cruz. Amém, irmãos? Semana passada, eu não sei se alguns irmãos acompanharam aqui, uma mulher que ficou 21 anos, careca, arrancava o cabelo, comia cabelo. Como que aquela mulher vai derramar os seus cabelos aos pés de Jesus? Tristeza. Se tiver ela careca aí, mostra para nós, vocês vão ver. Que nem todo mundo está vendo nosso podcast. Aí, olha aí, careca, ó. Arrancava o cabelo, comia o cabelo. Que coisa pior que essa, irmãos? Que tristeza, que trauma, que vergonha. Agora mostra outra, olha lá. Fiquei assim impressionado quando eu vi a menininha dela. 2 anos e meio curada. A menininha falando com aquele, sabe assim, tão simples, uma simplicidade tão forte. A minha mãe, ela é alegre, ela é feliz, ela adora a Deus, ela agradece a Deus. Em todo lugar que ela fala, foi Jesus que me salvou, foi Jesus que me curou, foi Jesus que transformou. Pode tirar a foto. É o antes e o depois. O que você tem hoje para entregar ao Senhor? Quais os benefícios que Ele fez? E que Ele tem feito? Quais os benefícios? Eu quero te convidar a ficar de pé, sabe? Nós vamos ficar de pé, os irmãos vão adorar. Adore do seu jeito, irmãos. Se você quiser gritar, você grita. Se você quiser ficar em silêncio, você fica. Sabe? Mas faça uma coisa.
Adore. Adore. Vi um cantor cantando assim, né? Eu era pobre que dava dó, meu paletó listrado de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto. Entrou no meu deserto. Uma calça de veludo cotelê com aquele quixute fedorento, Jesus amado. Meu Pai do céu, Jesus mudou a minha história. Faz uma análise sua aí, do antes e o depois. E Jesus falou assim: eu tive na sua casa, Simão, você não me ofereceu água? Está aqui na frente. Entrei na sua casa, não me deste água para os meus pés? Mas esta regou meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tinha aquele costume antigamente, que tem uma igreja aí que ainda tem esse costume: não me deste ósculo, não me deu um beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Era costume da época. Chegava um visitante em casa, aquele anfitrião ungia a cabeça com óleo da pessoa. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com perfume. Que coração agradecido, hein? Que coração agradecido. Senhor, dá um coração de graça, dá um coração agradecido, que a minha casa serve o Senhor. O Senhor fez com que nós conhecemos a sua palavra. Nós sabemos que o Senhor está real, o Senhor está vivo, enquanto os milhares e milhões morrem sem Deus, sem conhecer, sem salvação. Senhor, é um privilégio estar servindo a Ti na Tua casa. Por isso eu te digo que muitos dos seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor, mas aquele que em pouco é perdoado é porque ama pouco, ama de qualquer jeito, ama sem compromisso, ama sem responsabilidade. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer: quem é este que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecado? Lá no Evangelho de Marcos, Jesus fala assim que esta mulher adiantou a minha morte. Cerimônia. Ela foi lá profeticamente, estava ungindo Jesus, mas Jesus ainda estava vivo. Ela adiantou. Ela sabe, ela entendeu o recado. Importa que o Filho do Homem padeça na cruz. Ele vai morrer por minha causa. Ele vai me dar salvação. Ele falou: esta mulher adiantou. Você pode adiantar aí. Você pode adiantar. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Pela fé. Eu e minha casa servimos o Senhor. Pela fé. Eu e a minha casa somos sarados e curados pelo sangue
pela fé. Você pode adiantar aí o seu milagre? Você pode adiantar aí a sua bênção? Vai adiantando aí, irmãos. Vai adiantando. Depois você pode ler lá no Evangelho de Marcos. Esta mulher adiantou. Nós podemos adiantar. Declara: aquele que acredita, assim será. Lá no Evangelho de João. Aquele que acredita, antes de ver acontecer o milagre, assim será. Então começa a adiantar. Faz igual essa mulher. Estou aqui adiantando. Eu estou aqui adiantando. Vou adiantar essa bênção aqui. Vou adiantar a bênção. Eu não tenho dinheiro agora, mas Senhor, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Por isso eu adianto agora. Eu tomo posse da bênção. Eu estou adorando. A mulher estava ali adorando aos pés. E ao mesmo tempo tomando posse da bênção. Eu estou ungindo, estou embalsamando. Ele está vivo, mas tudo que ele falou vai acontecer. Enquanto os fariseus discutiam credo religioso, filosofia religiosa, aquela mulher estava ali chorando. Vai acontecer. Eu estou adiantando. O milagre vai acontecer na minha vida. Eu sinto o Espírito Santo aqui, irmão, muito forte aqui essa noite. Alguém que me escuta agora, nesse momento, pela televisão, pela rede social. Alguém que está aí, eu sei que tem bastante gente nos acompanhando. Você possa receber essa palavra de bom grado no seu coração. Começa a adiantar o seu milagre. Começa a antever. Começa a ver seu filho salvo, seu marido salvo, seu vizinho salvo, alcançado pela palavra profética, pela fé no Senhor Jesus. Adora um pouquinho aí, adora. Aleluia. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei a tua voz chamando.